Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse módulo. Nós estamos aqui para falar sobre aprendizagem acelerada. É exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar. Então, entenda, as técnicas que nós vamos ver nesse módulo, ela existe para que você, ou seu aluno, ou seu coach, ele possa aprender de forma mais rápida e eficiente, tá? Como toda apresentação, nós temos aí um pouco falando sobre mim, mas isso não é o foco de hoje, tá? Falando do Instituto, das parcerias e com relação às certificações internacionais. Mas, como eu disse, não é isso que nos importa hoje. O que é importante de fato é, precisamos entender o seguinte: você quer verdadeiramente aprender, quer passar em algum concurso, passar em alguma prova, tá? Aprender de forma mais rápida. Você está precisando aprender alguma disciplina de forma mais rápida e mais eficiente, porque você por algum acaso considera essa disciplina um pouco mais desafiadora, mais difícil, que demora um pouco mais de aprender? Pois é, o que nós vamos ver hoje, né, as técnicas e modelos de aprendizagem acelerada, acredito que ela vai poder te ajudar a alcançar esse objetivo, esse resultado. Mas não só você. Se você entender os princípios e funcionamento, você vai conseguir transmitir isso para seus alunos, para seus filhos, tá? Para as pessoas que você, para seus coaches, para as pessoas que você acredita que vá utilizar essas técnicas para potencializar seus resultados. Então, essas são técnicas efetivas, tá? Já utilizada há bastante tempo por várias instituições. Então, nos cursos que eu fiz de aprendizagem acelerada e memorização, a gente já trabalhou isso. E são, como eu disse, são técnicas que vêm sendo trabalhadas já há bastante tempo. Não é algo novo, nem algo que eu, Davi, estou trazendo aqui para você. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Tá? Uma das técnicas, assim, quebre as ambições, é melhor. Dividir para conquistar, acho que fica melhor. O que vai acontecer? Você tem... você quer aprender a falar inglês, você quer aprender matemática. Cara, vamos fazer o seguinte: para você ser proficiente em uma determinada disciplina, é importante que eu entenda que eu não vou utilizar todo o conteúdo daquela disciplina. Eu vou focar naquilo que é mais importante para que eu possa passar, para que eu possa ter melhores resultados. Então, para quem não conhece, para que você tenha ideia, a Universidade do Inglês, né, ela usa uma técnica onde, se você aprender 2.000 palavras em 8 semanas, você sai fluente em inglês. Por que isso? Porque um vocabulário de 2.000 palavras, ele aumenta em muito a sua habilidade de falar. Você consegue falar fluentemente. Pra você ter ideia, alguém que fala mandarim fluente, ele tem 3.000 palavras. Então, isso quer dizer que quem tem 2.000 está falando muito bem. Esse mesmo princípio, e eles aprendem em 8 semanas. Então, esse mesmo princípio nós vamos utilizar para outras disciplinas. O que é que eu realmente preciso aprender sobre aquela disciplina? Eu vou focar, tá, naquilo que é importante, dividir em pedaços menores e, ao invés de eu ter a meta de aprender tudo sobre matemática, tá, hoje eu vou aprender tudo sobre equação de segundo grau. Eu vou entender sobre equação de segundo grau. Hoje eu vou entender sobre fatorial. Hoje eu vou entender sobre limites e derivação. Então, são disciplinas que, ao invés de eu focar, né, no todo, eu quebro ele em partes menores e começo a esmiuçar aquilo ali. Eu foco naquilo, trabalho com aquilo. E aí, com isso, eu consigo uma melhor proficiência nessa disciplina, nessa matéria. E eu vou fazendo isso com todas as matérias, com todas as disciplinas. Uma outra técnica interessante é assim, usar para a aprendizagem, né, o princípio de Pareto. O que é isso que ele quer dizer? O Pareto ele casa essencialmente com o que falamos no slide anterior.
o que acontece? 80% do seu resultado vem por 20% daquilo que você faz. Então, se você quer ter resultados excelentes, foque naquilo que realmente importa. Então, vamos lá. Você precisa estudar sobre matemática? Precisa estudar sobre fração? Precisa estudar sobre determinado assunto? Quais são as ações, as atividades mais fundamentais? E aí você vai fazer o quê? Você vai estudar primeiro o fundamento e depois as mais difíceis. Entender um fundamento, entender como aquilo funciona. Entender a construção daquela equação, daquele tema, daquele assunto. E aí, na sequência, você vai estudar a outra parte um pouco mais evoluída. Mas o que é importante? Eu vou estudar, focar naquilo que realmente vai cair. Então, é interessante você observar o que é que cai, para que você use o seu tempo, tá, de forma mais assertiva. Tá? Isso é essencial para que você possa desenvolver e evoluir, né? E aprender de forma mais rápida. Vamos lá. Então, e aí ele diz o seguinte, né? Nem tudo está na apostila, nem tudo que está na apostila vai cair na prova. E é bem por aí. E uma coisa legal para você fazer com relação a Pareto é o seguinte: além de você resumir aquilo que você aprendeu, eu estava conversando ontem, né, hoje são 1º 10 que eu estou aqui gravando para você, e então ontem, dia 30, eu estava conversando e falei uma coisa legal sobre, a gente estava falando de técnicas de memorização. Né? Ao você ler um texto, você fazer um pequeno resumo com as suas palavras, né? Para você falar daquilo que você entendeu. Não importa se foi muita coisa que você entendeu. O que é importante é que aquele resumo vai ajudar a fixar na sua memória. Então, é a mesma coisa aqui. Tá? Faça pequenos resumos, monte mapas mentais, monte esquemas e faça uma revisão daquilo que você anotou. Então, quando você faz a revisão daquilo que você anotou, você fixa ele um pouco mais na memória. Tá? E a ideia aqui é exatamente essa, que você aprenda de forma mais rápida. E cada uma dessas técnicas que eu estou passando para você, elas são complementares. Então, por exemplo, para que você possa usar as duas técnicas de forma eficiente, né, a quebrar em partes e a regra de Pareto, você precisa aprender a focar e a se concentrar. E aí entra o próximo item, que é você bloquear as distrações. Tá? Qual é a ideia? Quando você estiver estudando, então, evite outros tipos de estímulos, exceto aqueles que realmente te ajudam a estudar, a se concentrar, a focar. O que eu estou dizendo? Que, por exemplo, eu quando paro para estudar, quando paro para ler, eu pego uma música de fundo, não uma música com letra, porque senão vai desfocar a minha mente. Eu vou pegar uma música instrumental, e normalmente uma música zen, de meditação, dentro de uma frequência que eu considero legal. E aí eu vou escutar esse som para poder me ajudar a concentrar, e também ela evita que eu ouça estímulos externos. Então eu tenho minha atenção focada naquilo que eu estou fazendo e evito as distrações que estão à minha volta. Isso me ajuda a ser mais produtivo. Então, um texto que eu leria, um texto de 100 páginas, que normalmente eu levaria 2 horas, 2 horas e meia, eu consigo fazer em 45 a 60 minutos. Né? Então, o foco fica mais rápido, fica mais fácil eu estar fazendo a leitura. Então, isso vale para você também. Então, você senta, se concentra, isso vai tornar você mais eficiente. Evite estar fazendo ser multitarefas, estar estudando, estar com o WhatsApp na mão, estar olhando o Facebook, estar na tela do computador. Se você decidir assistir uma videoaula no computador, bote a videoaula, feche todas as outras janelas e deixe só ela. Né? Vai evitar as possíveis distrações. Isso vai ajudar você a ser mais eficiente, a ter melhores resultados.
Uma outra coisa importante que você deve levar em consideração aqui, que é o item seguinte, né, é um ditado popular, né? A prática leva à perfeição. Então, à medida que você for aprendendo novos conteúdos, à medida que você for desenvolvendo suas habilidades, pratique, tá? Ponha na prática, comece a fazer. Então, se você quer aprender a ser melhor em inglês, cara, uma forma boa seria você ter pessoas que falam inglês à sua volta. E aí, se isso não faz parte da sua realidade, não tem problema. O que você pode fazer? Eu estava conversando com meu sobrinho no mês passado, né, para ele fazer um curso de inglês. Não E ele me disse o pergunte seguinte: o que a Siri pode dizer. Ao invés disso, pergunte o que a Siri pode fazer. então, o que você pode levar em consideração aí? Ao vivo é um caso sério, né? A gente vai gravando e vai vai tendo distrações. Então, eu estava conversando com meu sobrinho, e aí ele disse o seguinte: meu tio, eu entendo muito bem o inglês, eu consigo falar e ouvir bem. E o que é que ele fez para poder ter essa proficiência em inglês? Ele começou a assistir os filmes que ele gosta, todos no idioma original. Então, ele começou a assistir com legenda, né? Passou um tempo assistindo com legenda, e aí depois ele foi tirando a legenda. Ele começou a tirar a legenda e não sentiu falta. Então, hoje ele assiste filme totalmente em inglês, sem legenda, e ele pratica, ele fala. Então, isso deu a ele essa proficiência. E se funcionou para ele, também pode funcionar para você. Então, é só você começar a fazer. O que é importante? Praticar. Mas Davi, minha dificuldade é em biologia. Cara, mesma coisa. Você vai estudar, né, fazer os resumos, e se tiver atividade prática, comece a responder questões. E aí, eu não consegui responder essa corretamente. Tudo bem. Você pega aquele item específico, né? Lembre, foca no que é importante. Eu respondi a questão. Eu tive dificuldade daquele assunto, daquele tema. Eu vou pegar, assim que eu terminar de responder todas as questões, eu vou pegar o tema que eu tive dificuldade e vou estudar um a um, apenas aquele tema que eu tive dificuldade. E aí vou procurar fazer um resumo do tema e depois procurar responder a questão anterior. Aí eu consegui responder, passo para o próximo tema. Consegui responder, passo para o próximo tema. E assim funciona com português, com matemática, tá? com literatura. Então é importante que você tenha essa percepção. Então pratique. E aí, para que você possa, para que facilite o seu aprendizado, né? Uma das técnicas legais para você criar resumos em sequência é a utilização de mapas mentais. Então, usar mapas mentais vai fazer com que você consiga entender com mais facilidade, tá? Os minds, os mapas mentais, se você tem, como já está aqui na tela para você, né? O motivo dele funcionar é porque a sequência lógica que você vai utilizar é a sua sequência. É como o seu pensamento é estruturado, né? De forma não linear. Como é que você estrutura seu pensamento? Você vai começar a montar isso a partir do seu mapa mental. E isso vai ajudar você a encontrar as suas respostas com mais facilidade. Então, isso permite que você tenha um melhor aprendizado, tá? Para que você possa começar a planejar seu estudo, se organizar, né? E criar o seu modelo, a sua metodologia. Então, nós já vimos, né, sobre sistemas representacionais. Então, qual é a forma que você aprende? Qual é a forma mais eficiente para você? Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá e identifica qual é o seu modelo. E aí a utilização de mapas mentais vai facilitar o seu processo de aprendizado. Então você pode criar um mapa mental, você vai montando um mapa mental
enquanto você está estudando daquele conteúdo. No final você usa a estrutura do mapa para fazer um resumo. Então isso é uma forma bem legal de você estudar, rápida e simples. Porque quando você monta o Mind, monta o mapa mental, você já criou uma referência. Quando você for montar o resumo em cima daquele Mind, você vai fazer a leitura do mapa e a partir daí fica mais fácil você criar esse resumo e fixar ele em sua memória, dentro da sua estrutura lógica, dentro da forma como você pensa. Tá? E, como eu disse, esse modelo não é uma coisa... Tudo que eu estou falando para você não é algo criado por Davi. Já vem sendo utilizado e comprovado há bastante tempo. Então, o Mind associado às outras técnicas que são complementares, isso vai ajudar você a potencializar seu resultado e ter e aprender de forma mais acelerada, de forma mais efetiva. Tá? Vamos lá. Esse vídeo está ficando grande. Eu vou continuar. E aí, se você quiser, você continua. Ele vai demorar um pouco mais, mas tá ficando bem legal. Vamos lá. Uma outra técnica para que você possa aprender de forma mais rápida é assim, parecida com aquela outra, dividir para conquistar, que nós vimos lá atrás, né? Eu tenho uma técnica de Pomodoro. O que acontece? Cara, quando a gente tem um bloco muito grande de tempo para estudar, a verdade é que a gente enrola mais do que estuda, tá? Porque a nossa atenção, ela tem times, ela tem tempo de efetividade. Então, uma coisa que você pode fazer é criar blocos de 2 horas, tá? E nesse bloco de 2 horas você vai colocar ciclos de estudo de 25 por 5. Então, você vai ter 4 blocos de 30 minutos, onde por 25 minutos você vai estudar, e os 5 seguintes você vai descansar, ouvir uma música, assistir um filme, jogar uma partida daquele jogo que você gosta, né? Fazer algo que te distraia, te divirta, para depois você retornar ao estudo. Isso vai ajudar o seu cérebro a funcionar melhor, vai oxigenar o seu cérebro. E essa oxigenação, essa renovação de energia vai facilitar seu processo de aprendizado. Então, é importante que você tenha isso em mente. Você pegar aquele seu bloco de tempo, né? Então, a Pomodoro, ela trabalha com blocos de 2 horas. Então, isso vai ajudar você de forma mais assertiva, mais efetiva. Bloco de 2 horas, a cada 30 minutos você dá uma parada. Isso facilita o seu processo e evita, né, o seu esgotamento. Como a gente falou, né, há pouco tempo atrás, você pode também, lembrando que a gente enrola mais do que estuda quando a gente cria blocos grandes, né? Então você pode criar um bloco maior também, tá? E trabalhando com isso. Isso vai facilitar o seu processo de aprendizado. Hoje, com relação à leitura mesmo, eu tenho meus blocos de leitura são blocos de 1 hora. Então eu leio durante 50 minutos, 55 minutos, e depois eu relaxo, eu distraio. E às vezes eu estou com 2 livros distintos de áreas completamente diferentes, para que depois de um bloco eu vá ler um livro de um outro bloco, né, para facilitar, para eu trabalhar com uma outra área do meu cérebro que está mais relaxada, que está mais descansada. Isso é uma outra técnica também bem legal que você pode utilizar e que não está aqui, tá? Então você pode estudar temas opostos. Então beleza, amanhã eu tenho uma prova de matemática e depois de amanhã eu tenho de química. Mas química e matemática não são áreas opostas, beleza. Aí no outro dia eu tenho uma de literatura ou português. Então o que eu faço? Eu crio um bloco de... Quando eu tô, quando eu tenho blocos maiores, além dos blocos de 25, vamos dizer que eu tenho um bloco de 1 hora, né, com um intervalo de 5 a 10 minutos. Então eu pego esse bloco, estudo naquela disciplina, e aí
dou um intervalo de 5 minutos e na sequência eu estudo uma outra disciplina de uma outra área. É importante que você nesses blocos leve em consideração o seguinte: se o assunto for complementar, então um assunto dependente do outro, é importante que ele tenha essa sequência e você siga a sequência. Se você finalizou aquele bloco de estudo e o conteúdo dali é único, exclusivo, você pode passar para outro e vai ajudar você a trabalhar também, né? Isso é bem legal. Vamos lá. O que mais, Davi? Colabore. Colaborar com o grupo, procurar estudar em conjunto e trocar conhecimento vai facilitar o processo de aprendizagem. Então, o que acontece? A gente aprende mais quando ensina. Então, quando alguém do grupo, tá, tem uma dúvida e você esclarece, você está fixando o conteúdo que você aprendeu. E aí, para deixar a brincadeira mais divertida, né, o estudo mais divertido, o que você faz? Vocês começam a criar disputas entre si, tá? Colocar alguns desafios. Quem é que responde primeiro? Quem termina de ler um capítulo primeiro? E aí quem não fizer vai fazer a pipoca. Quem não quiser vai ter que pagar o lanche. Quer dizer, você vai criar uma disputa sadia e que vai favorecer o processo de aprendizagem. Então, você vai encontrar estímulos em você para que você estude, para que você aprenda. Porque assim, não existe matéria difícil. O que existe de fato são disciplinas com um conteúdo técnico e que você gosta ou não. Então, quanto mais você gostar daquilo que está fazendo, mais fácil é seu processo de aprendizagem. Mais fácil é para você aprender. Tá? Então, você criar essas competições entre vocês, né, vai ser bem legal. Aí você vai criar jogo, né? Então isso vai ajudar você a aprender de forma mais assertiva, de forma mais rápida, de forma acelerada. Lembrando, quanto maior a emoção, melhor é o processo de aprendizagem, tá bom? Isso é divertido. E lembrando, né, aqui é só para comentário, né? Não é à toa que videogame está chamando a atenção. Então, de qualquer sorte, eu acredito que vale a pena você tentar. Tá? Vale a pena você sentar com a galera e tornar o estudo, aquele momento, um momento divertido. E, claro, uma coisa importantíssima em todo o processo de aprendizagem, que vai permitir que você memorize aquilo que você está fazendo, é exatamente a revisão. Então, é importante que você revise, tá, o conteúdo que você aprendeu. É importante que você faça uma recapitulação daquilo que você presenciou, daquilo que você vivenciou. E, não, esse assunto é fácil. Cara, de boa, só que não, né? Você precisa fixar isso em sua memória. Você precisa trabalhar com calma, de forma tranquila e fazer a revisão. A revisão ele vai permitir que aquele conteúdo que você viu, né, fixe na sua memória. E aí tem ciclos de revisão, tá? É importante assim, quando você terminar seu estudo sobre aquele tema, sobre aquele assunto, faça uma revisão no seu mind, né? Faça uma lembrança e aí faça um resumo. E quando for daqui a 2, 3 dias, revise de novo. Tá? Comece a sua revisão pelo resumo, depois você vai rever as suas anotações, você vai rever aquilo que você escreveu, tá? E vai rever o conteúdo propriamente dito. Isso vai ajudar você a se desenvolver. Então, e aí nesse sentido, né, o Hermann ele tem um estudo que fala exatamente da curva de esquecimento. Quer dizer, o seu cérebro ele tem a tendência natural de destruir as suas memórias recentes. Mas como é que eu paro isso, Davi? Através das revisões. Então, quando eu escrevo o resumo, eu fixo aquela memória na minha mente. Quando eu leio, eu reforço aquela fixação.
Então, a revisão juntamente com o resumo, a anotação do resumo, vai ajudar você a memorizar de forma mais assertiva, de forma mais efetiva, tá? E lembrando, é interessante que eu estudei, revisei, daqui para amanhã eu vou lá dar uma revisão novamente, daqui a uma semana eu vou lá e reviso novamente. Então, cara, se você aprender um conteúdo novo hoje, tá? Aprendeu novo? Beleza. Faz um mind quando você chegar em casa, ou faz um mind ali, daquilo que você aprendeu hoje. Quando for amanhã, você revisa. Você só precisa revisar o mind, porque o seu cérebro vai reforçar as conexões. E se você começar a fazer isso diariamente com tudo que você aprende, nessa sequência, né? Você aprendeu hoje, faz um mind, revisa hoje, amanhã você faz uma revisão, daqui uma semana você faz uma revisão, daqui a 30 dias você faz uma revisão só dos minds que você criou, você fixa aquele conhecimento, aquele conteúdo na sua mente, de forma que você não vai precisar fazer isso o tempo todo. Então, aí, à medida que o tempo for passando, né, você vai pegar suas revisões de manutenção a cada 30 dias, a cada 45 dias, a cada 60 dias, cada tema, cada assunto, para fixar isso na sua memória. Então, se a gente estiver trabalhando no bloco de semestral, né, de disciplina, você tem aquele conteúdo de, sei lá, de 40 horas, 60 horas que você vai ver, 80 horas que você vai ver no semestre. Quando você resume isso a um mind, aquelas 60 horas viram 6 horas. Né? E isso se você for ver o resumo. Se você for ver no mind, vai virar uns 60 minutos ou menos. Então, você fazer essa revisão daquele conteúdo vai ser algo muito rápido, vai ser algo muito simples e fácil para você. Então, isso vai ajudar você a fixar e memorizar com mais facilidade, com mais eficiência e proficiência na disciplina. E, Davi, e depois disso, o que é que eu faço? Cara, descanse. Tá? Depois que você fechar seu bloco de estudo, então é importante que você descanse, porque o conhecimento que você adquiriu, ele só é fixado na sua memória durante o seu sono. Quando você dorme, é que aquilo que você aprendeu é gravado na memória. Então, o relaxamento, né, o descansar, além de descansar o seu cérebro, então é importante que a cada bloco de estudo você descanse, né? Tem lá 40 minutos, uma hora de relaxamento, de descanso mesmo. E na sequência você vai facilitar o seu processo de aprendizado. Mas lembre do seguinte, você precisa dormir. Né? Uma média ótima de sono, entenda o seguinte, qual é o ideal? Qual é o ideal para você aprender de forma mais eficiente? São 8 horas de sono. Se você tiver suas 8 horas de sono, você consegue descansar de forma eficiente. E aí fica a dica aqui, você quer realmente descansar? Então vamos lá. Minha filha tem 3 anos e quando eu coloco ela para dormir, eu quero que ela vá dormir às 8 horas da noite, o que é que eu faço? Quando dá umas 7 horas, eu já começo a deixar algumas luzes apagadas. Tá? Quando dá 7h30, eu apago todas as luzes da casa e vou ficar só eu e ela conversando de forma tranquila, pausada, para que o sono venha. O que acontece? Enquanto sua retina estiver recebendo sinais luminosos muito fortes, seu cérebro entende que ainda é dia e aí não descansa. E esse tempo que ele precisa para entender que já mudou de dia para noite é de aproximadamente 30 minutos. Então, sair da frente da televisão, sair da frente do celular, isso vai ajudar você a relaxar. Né? Então, é deitar no sofá, apagar as luzes e relaxar mesmo. Quanto menor o estímulo luminoso, mais rápido você vai poder descansar. E aí você vai facilitar o seu processo. Claro, alimentação também é importante.
você fizer uma atividade física 3 horas antes de você dormir, né, isso já estimula também o seu sono. Você evitar ingerir alimentos à base de cafeína próximo do seu sono também vai ajudar você a dormir com forma mais tranquila. Um sonzinho relaxante um pouco antes, né? Preparando o seu corpo para relaxar, para distrair. Então isso vai ajudar você a dormir melhor. Lembrando que quanto melhor o seu sono, melhor a sua qualidade de aprendizado, tá? Isso vai ajudar você a se concentrar mais, a ser mais eficiente no processo de aprendizado. E aí, outra coisa importante que você precisa fazer é criar métricas de aprendizado. Entenda, como é que você está hoje? Como é que você avalia seu progresso? Como é que você sabe que aprendeu mais? Como é que você sabe que está tendo mais resultado de uma forma que você está fazendo? Como é que você sabe que não está tendo resultado? Então, uma coisa legal para você falar sobre isso, ver sobre isso, é você criar métricas. E aí, assim, faça simulados, tá? Do que você está estudando, responda, e aí faça simulados repetitivos. Então, hoje eu estudei determinado conteúdo, eu passei essa semana estudando conteúdo, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um simulado com essas questões. Daqui a uma semana eu vou fazer um outro simulado com as mesmas questões, ou quer dizer, com os mesmos tipos de questões, e vou acompanhar. E vou ver quanto é que eu tive de acerto, quanto foi minha taxa de erro, em cada disciplina, em cada área de atuação que eu tive. E aí eu vou acompanhar isso de forma a entender o meu grau de proficiência, se eu estou aprendendo bem ou se eu preciso melhorar em alguma coisa. Então, se eu preciso melhorar em alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver quais são as minhas deficiências, né? Eu não vou parar de estudar aquilo que eu já sou bom, né? Eu preciso melhorar naquilo que eu já sou bom, mas eu vou dar um pouco mais de atenção às áreas que estão pecando. O que é que eu vou fazer? Eu vou revisar os minds, né? Eu vou procurar criar um novo resumo com base em um novo estudo que eu vou fazer. Porque uma coisa que você vai aprender sobre estudo cada vez que você lê um conteúdo, que você estuda um conteúdo, você descobre novas coisas. Então, é importante que você faça uma revisão não somente das suas anotações, mas do conteúdo todo. E aí entra a leitura dinâmica como ferramenta, né, para que você possa efetivamente ler de forma mais acelerada. Isso vai ajudar você bastante. E por que eu estou falando tudo isso, Davi? De forma bem simples e direta, respondendo, né, aquela pergunta inicial. Você quer passar? Você quer verdadeiramente ter resultados dentro da sua área? Você quer tirar excelentes notas? E essas técnicas, isso que nós falamos aqui até agora, vai servir para concurso, para vestibular, né? Para você simplesmente melhorar a forma como você aprende todo e qualquer conteúdo, tá? Espero que tenha sido proveitoso para você. Espero que você use essas técnicas, tá? E melhore e potencialize seu resultado, seu desempenho. E aí eu pergunto para você, e aí eu peço que, se possível, se fizer sentido para você, deixe seu comentário dizendo por que valeu a pena ter assistido essa aula, ter assistido esse conteúdo, tá bom? Grande abraço, vejo você no próximo módulo, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.